Durante séculos, se a intenção era esfregar algumas verdades meio amargas na cara da humanidade, sabe? Sobre a nossa própria ganância, o nosso ego enorme ou a nossa crueldade. Uhum. Os autores já sabiam o que fazer. Exato, eles sabiam que não podiam usar seres humanos na história. Era preciso, tipo, colocar um pato meio tirano, uma abelha super paranoica ou um burro teimoso para dar o recado de verdade. E é exatamente com essa premissa super animada que começamos a nossa análise de hoje. E que análise, hein? Nossa, sim. Nós recebemos uma pilha fascinante de 23 textos de autores desconhecidos. É um material, assim, riquíssimo. Mas para quem nos acompanha agora, vamos manter um foco cirúrgico aqui. Fundamental ter esse recorte. Com certeza. Porque, embora essa coletânea traga algumas histórias envolvendo seres humanos, como o caso da garotinha Guilhermina no pet shop, ou aquele menino que pede a senha para um estranho na porta da escola, Que é um texto bem peculiar, diga-se de passagem. bem peculiar. Mas o nosso alvo hoje passa bem longe da humanidade. Nós vamos mergulhar nas aventuras e principalmente nas lições de moral dos animais nestas fábulas. O objetivo é destilar o que essas narrativas infantis têm a ensinar a um público jovem. E, claro, servir de um alerta bem forte aos adultos também. Total. Alerta sobre temas complexos como amizade, honestidade e crescimento pessoal. Bom, vamos desempacotar isso. Por que raios usamos animais falantes para ensinar verdades tão duras e complexas sobre o nosso próprio comportamento? É uma ótima pergunta. E, lendo esse acervo, fica claro que a grande engrenagem psicológica por trás das fábulas é criar o que podemos chamar de uma distância segura. Distância segura? Como assim? Tipo, projetar as nossas falhas mais sombrias ou as nossas virtudes em burros, castores e abelhas cria uma barreira lúdica. Isso permite que a audiência absorva críticas fortíssimas sem ficar na defensiva. Ah, entendi. Porque se você aponta o dedo direto para a pessoa, ela se fecha, né? Exatamente. Se a história é sobre um vizinho controlador, quem ouve pode se sentir ofendido. Mas se a história é sobre uma periquita falante, a pessoa ri e, secretamente, absorve a lição. E a diversidade desse material que analisamos usa isso de forma magistral. Tem cada coisa absurda nesse acervo. Sim, desde o surreal, como aquele texto 1 do grão de feijão que riu tanto da desgraça alheia que estourou a própria barriga, Nossa, esse foi trágico. até questões puramente práticas de convivência. Temos o koala do texto 7, que aterrorizava o bosque inteiro com o seu mau cheiro por se recusar a tomar banho, e a periquita do texto 8, que você mencionou. A que falava sem parar. Ela mesma. Precisou ganhar um espelho para ficar falando sozinha e finalmente dar um minuto de paz aos outros animais. É fascinante. Então, para iniciar nossa jornada estrutural por essas histórias, eu proponho começarmos pelo alicerce de qualquer sociedade. Como formamos alianças? Excelente ponto de partida. Porque, nas fábulas que lemos, a cooperação raramente começa como um conceito moral fofo e elevado. Ela começa como uma necessidade física brutal. Tipo, sobrevivência mesmo. É, o pragmatismo puro. Exato. O texto 13, dos burros espertos, ilustra bem isso. A física da cooperação. Imaginem a cena. 2 burros estão amarrados um ao outro por uma corda muito curta. De um lado, há um monte de feno apetitoso e do outro lado, um monte igualzinho. O instinto inicial de qualquer animal é puxar para o seu lado. Aham, puxar desesperadamente. A corda estica, o pescoço dói e ninguém sai do lugar. Eles ficam ali exaustos até que a realidade simplesmente se impõe. Se continuarem teimosos, vão morrer de fome, sentindo o cheiro da comida. É uma imagem muito forte. Demais. E lendo isso, a minha mente fez uma conexão inédita com o mundo corporativo atual. Pensei muito em equipes dentro de uma mesma empresa. Sabe quando 2 departamentos lutam por métricas diferentes? Estão literalmente puxando a corda? Cada um olhando para o seu próprio umbigo. Sim.
Um puxa a corda para maximizar vendas, o outro puxa para cortar custos. É uma paralisia total até que percebam que precisam unificar os recursos, comer do primeiro monte de feno juntos e só depois caminhar para o segundo. O que é fascinante aqui é que essa analogia revela o poder do alinhamento de incentivos. Eles precisaram dialogar porque a sobrevivência física dependia disso. Mas dessa necessidade básica, a coletânea avança para algo muito mais intrincado. Que seria a dinâmica social, certo? Exato. O que acontece quando a barriga já está cheia, mas as dinâmicas de poder entram em cena na amizade. Isso nos leva direto para a justiça social no texto 4, a história dos bandidos. Esse me deixou bem pensativa. É a história do gato miau, do pato quack, da vaca mu e da ovelha bé. Eles estão brincando de velho oeste, só que o gato e o pato ditam as regras sempre, sabe? Assumindo o papel de quem manda. Aham, eles são os bandidos que correm, atiram e assaltam, enquanto a vaca e a ovelha são forçadas a ser as vítimas. Elas passam a brincadeira inteira amarradas num poste. E o jogo segue até que a vaca e a ovelha simplesmente se cansam dessa injustiça e vão embora. Elas quebram o contrato social. Total! O sistema entra em colapso na mesma hora. O gato e o pato não têm mais quem explorar, começam a brigar entre si pelo pouco poder que restou e o gato termina completamente sozinho e frustrado. Olha, a mensagem aí para a audiência mais jovem vai muito além daquele conselho básico de seja um amiguinho legal. A amizade infantil muitas vezes mascara dinâmicas de poder abusivas. Nossa, é verdade. O que o texto ensina é uma compreensão estrutural de que a tirania num grupo só funciona enquanto as vítimas consentem em participar. Um jogo ou uma amizade só se sustenta de verdade se houver revezamento de papéis e empatia. E se a gente escalar essa dinâmica para uma questão de vida ou morte? Aí chegamos ao leão e o esquilo no texto 5. Um clássico sobre subestimar os outros. Sim, o rei da selva captura um esquilo, mas decide poupar a vida do bichinho não por bondade não, é por puro desdém. Ele acha ridícula a ideia de que uma criatura tão minúscula pudesse ser útil um dia. Arrogância pura. Mas aí, o mundo dá voltas. Mais tarde, o leão cai numa armadilha de caçadores e fica preso numa rede à prova de força bruta. Ele ruge, se debate, não adianta. E quem aparece? O insignificante esquilo. Ele mesmo, que usa os seus pequenos dentinhos afiados para roer a rede e libertar o leão. A moral da história aí foca muito numa cegueira específica. O leão comete o erro estratégico de julgar a capacidade alheia usando apenas a sua própria métrica, que é o tamanho e a força bruta. Sendo que o problema exigia um trabalho de precisão. Exato. E a verdadeira sabedoria, como dito pelo próprio esquilo no final, é o leão reconhecer a tempo o seu erro de julgar os outros pela aparência. Mas vimos que a cooperação constrói pontes. E aí vem a minha pergunta. Se a cooperação constrói essas pontes, o que acontece quando o ego e a desonestidade as dinamitam por dentro? Aí o terreno fica perigoso. Demais! E aqui é que a coisa fica realmente interessante porque entramos no texto 2, que é um conto super sombrio sobre o abuso de confiança, a história da abelha e da formiga. Ah, a mente criminosa da abelha. Menina, é um suspense psicológico perturbador. Olha isso, a abelha sai de viagem e deixa a chave da sua casa, que está lotada de mel, com a formiga. A formiga sofre uma tentação imensa, mas resiste firme para honrar a amizade. Uma atitude louvável. Super correta. Mas, meses depois, os papéis se invertem. A formiga viaja e deixa sua chave com a abelha. A abelha entra na casa da amiga e, do nada, faz uma dedução impressionante. Ela pensa: bom, quando eu deixei a minha chave com ela, tenho certeza de que ela roubou meu mel sem deixar rastros. Uma certeza baseada em absolutamente nada. Nada. E ela continua: bom, já que ela me roubou lá atrás, agora é minha vez de fazer um grande banquete à custa dela sem culpa nenhuma. E pronto, devora tudo. Mas espera aí, eu preciso interromper. Isso não é incrivelmente cínico para uma história juvenil? Muito. A abelha projetando sua própria falta de moralidade na amiga e, punindo a coitada por um crime completamente imaginário.
Eu adoro essa observação que você fez, porque é exatamente isso. Se ligarmos isso ao panorama geral do comportamento humano, o que o autor está explicando aí é o conceito de dissonância cognitiva. Como assim? Traduz pra gente. É simples. A abelha quer roubar a amiga porque é gananciosa, mas ela também quer continuar se vendo como uma boa pessoa no espelho. Como essas duas coisas entram em atrito, ela precisa que a formiga seja secretamente uma vilã. Caramba! Ela cria uma narrativa para aliviar a própria culpa. Exatamente. A fábula ensina à nossa audiência mais jovem um alerta fundamental. Muitas vezes, quem nos acusa de algo sem provas está apenas confessando as suas próprias tendências. Isso é muito profundo. E essa fragilidade da confiança e de narrativas falsas nos leva a explorar o ego de outra forma, através do status. Temos o conto do Grande Cavalheiro no texto 11. O coelho impostor. Ele mesmo. Um coelho chega à cidade de Madrigueira do Claro fingindo ser um lorde riquíssimo, para ganhar status. E funciona, todo mundo puxa o saco dele. Até que uma enchente devasta a região e a comunidade pede doações. E a máscara cai. Sim, ele falha em ajudar financeiramente porque, bom, ele não tinha um centavo. Acaba totalmente isolado e rejeitado, mas interessante é que ele recupera a amizade verdadeira da comunidade depois. Apagando um incêndio real, né? Isso. Ele arrisca a vida para apagar o fogo nas tocas. A lição ali gritou para mim. Ações práticas pesam muito mais que títulos forjados. E eu conectei isso rapidamente com o professor Golfinho, do texto 6. Ah, a história dos professores é um estudo de liderança brilhante. Muito. O Golfinho liderava a turma com tolerância silenciosa, com paciência. Quando ele se ausenta, entra o professor Atum. O terror dos mares. O próprio. Ele impunha uma severidade assustadora, ameaçando dar 40 reguadas em qualquer aluno que pisasse na bola. A sala virou um caos de medo. E o resultado disso é que ninguém aprende nada sob pânico. O método do golfinho provou ser muito mais eficaz porque o respeito construído com ações reais, igual ao coelho no incêndio, é muito mais forte que o medo imposto por um título ou uma régua. E quando o ego não tenta dominar os outros, mas foca apenas em si mesmo de forma cega, aí temos casos fatais, como a borboletinha, no texto 20, e a coelhinha, no 19. O conflito eterno entre estética e sobrevivência. Sim. Como o ego pode ser fatal. A borboleta rejeita todos na floresta por se achar uma beleza incomparável, fica isolada por arrogância e acaba facilmente capturada e espetada por um alfinete na coleção de um rapaz. Ela foi a arquiteta do próprio fracasso. Totalmente. Por outro lado, a coelhinha do outro texto passava os dias no espelho absolutamente obcecada com o tamanho das próprias orelhas. Por pura distração narcisista, ela quase é devorada por um lobo. Mas ela se salva no último segundo. Porque ela pula no rio e, ironicamente, usa suas orelhas enormes e tão idolatradas como remos para flutuar e escapar. O orgulho cega a pessoa, mas a utilidade prática é o que salva no fim do dia. Essa transição é perfeita. Porque se a honestidade com os outros mantém a comunidade viva, a honestidade consigo mesmo é o que garante a sobrevivência individual. O autoconhecimento. Exatamente. Entramos na fase de crescimento pessoal e aceitação radical. O texto 9, sobre o canguruzinho, é lindo nesse sentido. O canguru que chorava à noite porque saltava para trás. Ele era a piada da vizinhança. Mas aí, após ouvir um sábio mocho, ele para de chorar e treina incansavelmente, até que aprende a saltar para frente. E aí muita gente pode achar que a moral é só sobre se adequar à norma. Mas não é. Então, o que tudo isso significa? Que ele simplesmente se encaixou na manada? Não! Ele se tornou o único animal da região capaz de saltar para as duas direções perfeitamente. É sobre adicionar habilidades sem perder a sua singularidade. Exato. Não é para pagar o que te faz diferente. É para somar. E complementando isso perfeitamente, temos a ovelha negra, no texto 18. Cansada de ser excluída, ela dorme na farinha para ficar toda branca e ser aceita pelo rebanho. Um disfarce desesperado. Sim. E logo quando o príncipe dos cordeiros chega para escolher uma noiva, adivinha o que acontece? A chuva cai.
A força da natureza dissolve o disfarce dela no pior momento possível. Não no melhor momento, né? Precisamente. Porque o príncipe olha para ela e a escolhe exatamente por ela ser diferente, por ser negra. A natureza revelou a verdade que a salvou. Mas isso levanta uma questão importante para equilibrar a balança. Qual? O texto 17, da tartaruga e a águia. A tartaruga detestava rastejar e invejava o céu. Ela incomodou tanto a águia que convenceu a ave a levá-la às nuvens por pura vaidade. Quando a águia solta, a tartaruga se espatifa no chão. Pois é, eu li essa e fiquei pensando, posso fazer um questionamento aqui? Claro, manda. Não é uma lição meio deprimente para nossa audiência? Tipo, parece que a mensagem é conforme-se com o que você é e não ouse sonhar alto. Isso não poda as pessoas? Eu entendo perfeitamente o seu ponto, mas eu discordo respeitosamente da interpretação. Ah, é? Me explica o porquê. Porque a fábula não está atacando a ambição genuína de querer melhorar. Ela ataca a recusa em aceitar a sua própria natureza básica. A tartaruga não queria aprender um novo talento dentro dos seus limites, como fez o canguru. Verdade. Ela queria contrariar a biologia por puro ego. Exigir voar quando se tem um casco pesado nas costas não é crescimento, é delírio. O crescimento real exige respeito à própria base. Nossa, faz todo sentido diferenciar ambição de delírio. E para que esse crescimento real aconteça, ele exige tempo e medida. Isso fica muito claro nas lições de moderação que vimos espalhadas nos outros textos. A moderação é a chave da sobrevivência a longo prazo. Temos vários exemplos rápidos: o pinguim glutão do texto 10 e o castor desportista do texto 3. Eles percebem a duras penas que fazer ginástica de nada adianta se o apetite não tiver moderação. A conta matemática não fecha. A física do corpo cobre o seu preço, não tem como fugir. E não é só física, a arrogância mental também. A tartaruga sabe tudo, do texto 22, que virou uma criatura super amarga e isolada por total falta de modéstia intelectual. Porque conhecimento sem empatia afasta todo mundo, né? Afasta demais. E, por fim, a paciência com o próprio corpo. O passarinho impaciente do texto 15, ele quebra a asa tentando voar antes da hora. Fica desesperado pedindo ajuda mágica para a vaca e para o cavalo. Procurando um atalho onde não existe. Sim, até que o rio, correndo calmamente, ensina a ele que o tempo cura tudo. Se ele apenas tiver a disciplina de ficar quieto no ninho e esperar. O corpo tem o próprio ritmo. É a constatação de que a natureza não tem pressa, mas tudo se completa. Exato. Bom, caminhando aqui para a síntese final do nosso episódio, da nossa análise de hoje. Quase escapou, hein? A força do hábito. Mas amarrando as 3 grandes lições do dia. Estas fábulas definitivamente não são apenas historinhas felizes para dormir. Longe disso. Elas são guias de sobrevivência emocional. Primeiro, elas mostram que a cooperação precisa de empatia prática, não de discursos vazios. Segundo, que a nossa própria percepção frequentemente sabota a confiança. Estou olhando para você, senhora abelha. A abelha paranoica. E terceiro, que a maior força de quem nos ouve pode estar justamente naquilo que as outras pessoas consideram estranho. Como saltar para trás. Eu reitero o valor disso para quem nos acompanha. Num mundo com tanto excesso de informações, voltar ao básico, buscar a amizade verdadeira, não julgar pelas aparências e conhecer os próprios limites, tudo isso é o atalho mais eficiente para uma vida equilibrada. Com certeza. E, para encerrar, quero deixar um exercício mental bem provocativo para quem está ouvindo agora. Lá vem. Sabendo que as fábulas tradicionais usavam a vaidade com espelhos de água ou o medo do lobo para dar lições, pensem comigo. Se a nossa sociedade moderna atual, cheia de smartphones e redes sociais, fosse transformada em uma dessas fábulas. Imagina o caos. Que animal representaria a nossa busca implacável por aprovação online? E qual seria a sua inevitável e irônica queda final no meio dessa selva? Nossa, é uma imagem muito poderosa para se pensar. Fica a reflexão. Bom, foi um prazer destrinchar essa pilha de histórias hoje. Um abraço bem forte a todos. Continuem questionando as próprias narrativas
e até a próxima análise. Um abraço, pessoal. Fiquem de olho nas abelhas por aí e até mais.